Vamos falar do Corinthians já já também. E agora nós vamos até Belo Horizonte conversar com Diego Bertozzi, o nosso repórter. Boa tarde, Bertozzi. Fala, Prieto, Ribeirão, Carine, boa tarde, Fox, a todos. Olha, daqui a pouquinho eu estarei na Cidade do Galo para saber se o Lucas Prato estará no treino, se ele vai participar. Porque a diretoria do Atlético, nesse momento, está incomunicável a respeito da permanência ou não do jogador. As informações que chegam de São Paulo é de que o tricolor paulista já disponibilizou aí 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Lucas Prato, mas essa proposta, a princípio, não agrada o Atlético. Isso de informações de outras conversas que eu já tive, inclusive com a diretoria do Atlético, com o presidente Daniel Nepomuceno, porque negociar o atleta, se o Atlético negociar o jogador por esse valor, vai ter que repassar 20% desse valor ao Vélez, que detém ainda 20% dos direitos do Prato. Tem um dos patrocinadores do Atlético, mantém 4% dos direitos econômicos do jogador. Então, o que interessa, na verdade, para o Atlético é vender o Prato pela totalidade desses direitos econômicos, aí cerca de 100%. Vale lembrar que no ano passado chegou uma oferta da China por 15 milhões de euros e o Prato não quis, né? Então, a proposta do São Paulo, se for por 100% dos direitos, vai girar em torno de 10 milhões de euros. O São Paulo que está com caixa reforçado depois das vendas aí do Lianco e do David Neres. Tá, eu vou fazer uma pergunta para o Bertozzi, mas o Bertozzi, presta atenção no que o Ribeirão tem para dizer, está do meu lado aqui no estúdio. Ô Ribeirão, tem muita gente dando como certa já a contratação do Prato. Mas, negócio já fechado. Mas tem que ter muita cautela, o Bertozzi falou muito bem, ainda há negociação em andamento. Eu apurei que a oferta do São Paulo, sim, é de 6 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do Lucas Prato, salários de R$400 mil, mais um bônus de R$100 mil no caso de ele alcançar algumas metas que o clube colocaria para ele. Então, nesse momento, há conversas sim, mas nada de certo. O Galo, como o Bertozzi bem disse, quer mais dinheiro na negociação e também há uma discussão sobre tempo de contrato. O São Paulo propõe um tempo menor, o jogador e seus empresários querem um tempo maior, então... 3 anos. Exatamente, e o São Paulo proporia 2 anos, não é? Então, nesse caso, agora há conversas em andamento, mas nada certo ainda. Tem que ter muita cautela para falar sobre isso aqui, porque as negociações estão em andamento ainda. O Bertozzi, o Galo, Daniel Nepomuceno, o presidente, enfim, a direção do Atlético já contava com a saída do Prato, ou seja, ou conta com a saída dele, já se planejou para isso, ou é uma surpresa, uma bomba que cai aí na Cidade do Galo? Bom, Preto, na verdade havia uma expectativa no fim do ano passado de que o Lucas Prato fosse realmente vendido, até para reforçar o caixa do Atlético e liberar um pouquinho também da folha de pagamento. Mas eu até perguntei isso para o diretor de futebol, Eduardo Maluf, no início desse ano, se para trazer 2 reforços de peso, né, para suprir essas ausências do Leandro Donizete e do Júnior Urso, o Elias ainda não havia sido contratado, se para trazer esses reforços de peso seria necessário se desfazer de um jogador hoje o mais valorizado do elenco, Lucas Prato. Ele disse que não, que o Atlético tem recursos suficientes para fazer essas contratações sem mexer no elenco. E recentemente, cerca de 3 semanas no máximo, o Lucas Prato concedeu uma entrevista coletiva na Cidade do Galo, dizendo que ele não iria para a China de jeito nenhum, porque ele tem a esperança de disputar uma Copa do Mundo, né? É titular hoje da seleção argentina. O caminho natural seria a Europa, mas a janela fechou e uma proposta oficial não veio, e que dificilmente ele se via em outro clube do Brasil vestindo outra camisa que não fosse a do Atlético. Mas é aquela história, como diz Oswaldo Pascoal, a verdade no futebol não dura 24 horas. Então, nós estaremos daqui a pouquinho lá na Cidade do Galo para confirmar se o Lucas Prato, primeiro, se ele vai participar do treino, porque chegou uma informação também de São Paulo de que hoje mesmo o Lucas Prato estaria lá na capital paulista para fazer exames médicos. Que horas você vai chegar lá e que horas começa o treino? Agora são 4 horas. Vamos chegar, a entrada da imprensa será liberada na Cidade do Galo às 5h10.
disso eu já estarei no caminho. Vou fazer outras ligações, tentar conversar com a diretoria, com outras fontes lá do Atlético, para ver se eu consigo alguma novidade antes desse horário das 5h10. Bertozzi, as coisas estão acontecendo e a gente precisa informar aqui no Boa Tarde Fox. Então, assim que você tiver informação se o Lucas Prato se apresenta para o treino hoje ou se está em São Paulo, você rápido passa para a gente aqui no Boa Tarde e logo depois tem um Expediente de Futebol. Então, aqui no Fox Sports você vai saber hoje o destino do Lucas Prato. E para encerrar, Bertozzi, nós estamos falando do Lucas Prato como uma boa notícia para o torcedor de São Paulo e eu quero falar também do Galo, para o pessoal que está em Minas, em todo o Brasil e torce para o Atlético. No caso de saída do Lucas Prato, quem é o substituto imediato dele? O Galo está preparado para esse setor do campo sem o Prato? Bom, Rafael Moura, né? É o outro atacante que o Atlético tem hoje, que, vale lembrar, tem características diferentes do Lucas Prato. O Lucas Prato sai mais da área para buscar a jogada. Então, hoje o Atlético tem 3 atacantes de ofício: Fred, Lucas Prato e também o Rafael Moura, o He-Man. Preto, acabou de chegar uma informação do assessor direto do Lucas Prato, o Tito. Ele me disse, eu havia perguntado a ele se o Lucas Prato está perto do São Paulo ou se já fechou a saída para o São Paulo. Ele disse que no momento não, e podemos ter novidade nos próximos dias. Ele não se referiu ainda hoje, nas próximas horas, mas nos próximos dias. Perfeito. Então, não podemos cravar ele no time do São Paulo, mas existe uma proposta muito interessante e a gente vai aguardar por novas informações, porque aqui a gente vai revelando as informações oficiais. Bertozzi, vamos concluir? Muito obrigado, viu? É isso então do Galo, né? É isso mesmo. Muito obrigado. Grande abraço para você. Não esquece da gente aí no horário aí de apresentação para ver se o Prato está lá. Avisa a gente aqui, as coisas vão acontecendo, nós vamos ficar sabendo aqui. Olha só, enquanto eu escutava o Diego Bertozzi, ele falou que se o Prato realmente sair do Atlético Mineiro, fica nas mãos, quem sabe, de Rafael Moura. Então, He-Man. Exatamente, o He-Man, que a gente já conhece por esse apelido, né? Só que olha só o que o Prato conseguiu em 2015, lembro. Eu gostava bastante. 2015 e 2016, foram 2 anos, olha o que ele conseguiu nesses 2 anos. Cheguei a anotar aqui, gente, olha só. 2015, 54 partidas ele atuou e marcou 22 vezes. Estamos falando de quem? Do Prato. Do Prato. Depois, em 2016, foram 47 partidas e 19 gols marcados. Esse ano ele participou de 3 partidas, ainda não marcou, mas só esses números já deixam uma grande responsabilidade para o He-Man, que pode ser o substituto. Realmente a torcida também vai cobrar, óbvio, e vai sentir, provavelmente, claro, a saída aí do Prato. É legal. Bom, e ele chega à seleção argentina também, né? Qual é o Twitter que a gente tem no ar agora? Então, vamos lá. Aqui no Boa Tarde Fox. Olha lá, então. É o pessoal que participa com a gente. O Hélio falando que eles estão falando? A gente perguntou qual o melhor elenco do Brasil hoje. Elenco do Palmeiras, time titular, ele tá falando. Flamengo. O Vini falou que o melhor elenco do país, disparado, é o do Flamengo. Muita gente participando da nossa hashtag Boa Tarde Fox. Vamos ver o próximo? Vamos rodar pra gente também ficar de olho, porque são vários e chega a todo momento aqui na nossa hashtag. O Vini, então, falando novamente que eles gostam de mandar mais de uma vez. Repete eles que voltou o Vini. Então, mas eles gostam de mandar mais de uma vez. Mas precisa de mais de uma vez, por isso então, que ele manda vamos lá. Falando que o melhor elenco do Brasil disparado é o Flamengo. Bacana. O Eliseu falando, então, que se confirmada a chegada do Prato e Jusilei, o elenco do São Paulo muda de patamar. E é verdade, né, Ribeirão? Tem razão. Sim. São os reforços que o Rogério Ceni precisa? O Rogério precisa, desde a pré-temporada, de um lateral esquerdo e de um centroavante. Para lateral, ele tem improvisado o Buffarini e não há qualquer tipo de notícia de algum jogador que o São Paulo esteja atrás dessa posição. Mas de centroavante, o São Paulo está precisando e está correndo atrás. Então o Prato seria uma grande contratação dos principais atacantes que atuam no futebol brasileiro já nos últimos anos, né, Pedro? Pois é, eu quero saber agora, pessoal, a respeito do Corinthians. Vamos virar uma página aqui no Boa Tarde Fox. As coisas acontecem também no Corinthians e a questão é William Potker.